Boa noite. Oiê, a gente poder dar início ao nosso bate-papo sobre inflamação. Esse é um tema que a gente vai trabalhar lá no nosso grupo dos 60 dias, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, logo no nosso primeiro encontro, na segunda-feira. Nós vamos falar também sobre a questão do processo de detoxificação, como que a gente pode ajudar o nosso corpo, né, a detoxificar de uma maneira mais efetiva e eliminar essas coisas aí que provocam os processos de inflamação e acabam prejudicando, né, várias coisas, né, nos causando vários sintomas aí, é, e entre eles é a dificuldade de emagrecer, a questão do edema, né, do inchaço. Então, tudo isso pode estar sendo resposta aí de um processo inflamatório, ou de um processo onde o seu corpo não está conseguindo eliminar essas toxinas de maneira eficiente, né? Então, tudo isso a gente vai estar conversando lá no grupo, e eu vou passar estratégias para vocês, para conseguir melhorar esse processo, né, e colaborar com o nosso corpo, né? Porque não existe, assim, um alimento que seja totalmente anti-inflamatório, né? Não tem um alimento que por si só vai desinflamar, vai resolver tudo, né? Na verdade, é um conjunto de fatores. Né? A inflamação, ela acontece a custa de várias coisas aí que estão interligadas, né? O sono de qualidade, a questão do estresse, tudo isso são fatores que podem colaborar para a piora desse processo inflamatório, né? Então, a gente precisa trabalhar em cima disso, né? E é isso que eu quero conversar hoje à noite. Então, assim, inflamação é uma coisa que interessa a todo mundo, né? Porque o tempo todo nós estamos nesse processo, como se fosse uma gangorra. O tempo todo a gente está, inflama e desinflama, né? Então, a gente tem aquele processo de inflamação que é fisiológico, que acontece no nosso corpo de maneira natural. Então, por exemplo, você bateu a perna na quina da mesa, machucou, ficou vermelho, aquilo é um processo inflamatório, né? Mas o nosso sistema imunológico ali, ele é ativado, o nosso corpo consegue responder, né, e eliminar aquela inflamação local ali e resolver, né? Então, é um processo que aconteceu, exacerbou e o corpo conseguiu resolver, né? Por outro lado, a gente tem aqueles processos inflamatórios que acontecem, por exemplo, quando você se submete à atividade física, né? Então, eu vou fazer um treino mais exaustivo, mais desgastante, onde eu vou ter um desgaste de musculatura, quebra de fibra muscular, né? Que acontece durante o treino, e o nosso corpo ele responde para que a gente, de forma adaptativa, para que a gente se adapte àquele estímulo e a gente consiga ficar bem. Por isso que é importante a constância na atividade física, né? Para que o nosso corpo ele consiga cada vez mais estar adaptado àquele estímulo estressor, né, que vem de fora, aquele estresse, aquele estímulo estressor externo, tá? Porém, existe um outro tipo de inflamação que é aquela que ocorre de maneira silenciosa, né, no nosso corpo por conta da exposição a determinados alimentos que nos causam alergia, por exemplo, e a gente fica em constante contato com aquele agente agressor, né? E aquilo vai gerando uma resposta inflamatória que o nosso corpo não consegue resolver e que a gente tem que a gente acaba desenvolvendo um quadro de inflamação subclínica, né? Que é uma inflamação que ela está ali presente, mas ela não exacerba, não é a pancada na perna que você vê, ficou vermelho, formou pus, não, é uma coisa silenciosa, né? Que vai acontecendo e aos pouquinhos vai tomando conta do nosso organismo, do nosso corpo, das nossas células. E é justamente esse tipo de inflamação que a gente tem que trabalhar para combater, para que a gente consiga ter um funcionamento excelente das nossas células, né? E para a gente poder combater esse tipo de inflamação, para a gente conseguir eliminar, né, a gente precisa de algumas coisas aí. A gente precisa que o nosso corpo ele tenha nutrientes para responder a esse estímulo inflamatório, né? A gente precisa que o nosso sistema hormonal esteja de acordo, esteja funcionando bem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tireoide que não está adequada, não está funcionando adequadamente, vai ter uma resposta ruim e você vai ter uma dificuldade maior de resolver essa inflamação, né? Marta chegou, boa noite, que bom que tem vocês duas aqui para me fazerem companhia. Vamos ver se o restante da nossa turma entra, senão a live vai ficar aqui gravada e depois o pessoal assiste. Então, a gente está conversando aqui sobre os tipos de inflamação, né, Mário? Eu falei que a gente tem aquela inflamação que acontece e de forma mais exacerbada, que o nosso corpo sinaliza, né, percebe, é perceptível, e ela resolve rápido, né? E a gente tem aquela inflamação que a gente não visualiza, é algo silencioso e que está ali acontecendo no dia a dia nas nossas células, né? E que depende do ambiente, depende de vários agentes estressores, não é só alimento, né? Por isso que quando perguntam para mim assim,
Leite é inflamatório? Né? Muita gente faz essa pergunta. Não, gente, o leite por si só não é inflamatório. Ele vai ser inflamatório a partir do momento em que a pessoa tem uma intolerância a esse leite, né? A pessoa tem uma intolerância à proteína do leite ou uma alergia. Isso vai gerar um estímulo ali, né, do sistema imunológico para combater aquilo, e aí pode gerar uma resposta inflamatória. Mas para o indivíduo que digere direitinho, que não tem nenhum problema para processar aquela proteína, aquele alimento, eu não posso falar que o leite por si só ele vai ser inflamatório, né? Mas ele pode gerar, assim como qualquer outro alimento, uma resposta inflamatória se esse organismo não estiver bem o suficiente para processar, para degradar, para eliminar, né? Os metabólitos que formou da digestão. Então, qualquer alimento pode ter um potencial inflamatório, mas não é o alimento sozinho, é o todo, né? O ambiente, a forma como essa pessoa se alimenta e várias outras questões aqui que a gente vai conversar, né? E o grande problema é quando a gente tem assim um evento que desencadeia, né, essa inflamação e que a gente não dá conta de resolver ela. Então, o que é o grande segredo? É a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, de maneira que ela esteja apta a responder de maneira eficiente quando algum agente estressor, agressor, tentar prejudicar, tentar ativar ali o nosso sistema imunológico, ele está pronto para responder de maneira adaptativa ou de maneira resolutiva, né? Mas não que a gente consiga zerar o processo inflamatório, até porque o processo inflamatório ele é necessário para a nossa sobrevivência. Né? A gente está o tempo todo nessa gangorra, inflama, desinflama, para que o corpo consiga entrar nessa homeostase. Tá? Então a gente precisa disso. Só que a gente precisa que o nosso corpo responda de uma maneira positiva a isso, né? Que ele resolva. Tá? E aí não tem um alimento por si só, né? O glúten. O glúten ele é inflamatório, depende. Né? Se você tiver com o intestino ruim, com uma alteração do seu microbioma, se você não consegue digerir, aquela proteína fica ali inteira, fermentando, acaba passando para outra barreira do intestino, ela pode se tornar um agente inflamatório. Né? Quando a gente fala de inflamação, a gente tem que dar uma atenção especial ao intestino. E esse é um dos pontos que eu quero trabalhar, né, nesses 60 dias, porque hábito intestinal ruim é uma coisa que muitas pessoas têm, né, principalmente as mulheres, né, tem essa questão do intestino complicado, que não funciona bem. E qual que é o grande problema? As células do nosso intestino, da parede do nosso intestino, né, imagina que é um tubo. E aí você tem as células ali, elas estão justapostas, elas estão todas encostadinhas uma na outra, né? Para quê? Para que aquilo que entrou pelo intestino passe sem vazar, né, para a parte externa dele. Passa ele pela luz daquele tubo e vai embora, tá? Porém, quando a gente tem a presença de agentes agressores, uma alimentação muito rica em produtos ultraprocessados, em alimentos que vão causar uma lesão nessa barreira, né? Vai fazer com que essas células elas fiquem afastadas uma da outra, né? E aí, qualquer toxina, qualquer agente agressor, qualquer bactéria consegue atravessar essa barreira, porque é como se formasse ali uma portinha entre as células, né? Isso chama hipermeabilidade intestinal. Tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa dar, né? Resolver a questão do intestino. Né? A permeabilidade intestinal ela tem que estar adequada. O nosso intestino tem que estar com as suas células ali justapostas, né? Uma grudadinha na outra, sem ter nenhum meio ali para passar. Então, essa barreira ela tem que estar muito bacana. Tem nutrientes que são importantes para preservar essa barreira intestinal. Né? E o intestino, a Zonali está falando aqui, é o segundo cérebro, né? Por isso que ele tem que funcionar bem. Sim, hoje a gente já estuda muito a questão do eixo intestino-cérebro, né? A gente sabe que tudo que acontece no intestino pode refletir sistemicamente no nosso corpo todo, inclusive no nosso sistema nervoso, na nossa parte neurológica. Então, o intestino que não funciona bem, o intestino com uma permeabilidade aumentada, o intestino que está sujeito a ter essa passagem aí de bactérias, de agentes agressores, é um intestino que vai colaborar para uma saúde neurológica ruim, né? Então, esse eixo intestino-cérebro, ele existe, ele acontece o tempo todo, e o nosso intestino também é responsável por isso, tá bom? Boa noite, Lucineia. Seja bem-vindo. Então, o nosso intestino ele tem que ser cuidado. Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu evacuo todos os dias, eu vou no banheiro todos os dias. Mas a gente tem que prestar atenção ao aspecto dessas evacuações. Como que são essas evacuações? Né? Qual que é a consistência dessas fezes? Tem formato? Não tem? São fezes mal formadas, com aspecto diarreico, aquosa, o odor é muito fétido. Tudo isso mostra para mim como que está o funcionamento desse intestino. Então, não basta a gente ter o intestino funcionante. A gente precisa que esse intestino esteja funcionando, mas de uma maneira efetiva, né? Ele esteja bem. E o que é um intestino, o que é um padrão intestinal bom? E vai apontar para mim que eu estou com uma saúde intestinal boa, ou seja, a minha primeira barreira aí de proteção, ela está ok. É aquele intestino que funciona diariamente, com as fezes com um padrão sólido, né? Não pode ser aquelas fezes que ficam molengas, soltas ali, sem forma, né?
que você não precisa fazer muito esforço para conseguir eliminar. Então, existe uma escala, inclusive, que é a escala de Bristol, onde a gente classifica, né? Eu uso muito no consultório, o paciente olha e ali ele classifica o tipo de evacuação e por ali a gente tem uma ideia como está essa saúde intestinal. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que cuidar para que essa questão da nossa imunidade esteja boa e a gente consiga resolver essas inflamações subclínicas que elas vão acontecer ao longo da nossa vida, tá? Por quê? Porque a inflamação, ela está acontecendo não só pelo que a gente ingere, mas, como eu falei, por fatores ambientais, fatores de estresse, né? Então, quem não se estressa? Não existe, né? Todo mundo, em algum momento da vida, está sob uma situação de estresse, né? Seja no trabalho, na família, em casa, e a gente precisa resolver o tempo todo situações, e essas situações de estresse, né? Elas podem gerar uma resposta inflamatória. A gente acaba tendo aumento do cortisol, né? Que é aquele hormônio do estresse, né? E isso tudo pode vir a gerar. Mas o problema não é você se estressar, o problema é você não conseguir, o seu corpo não dá conta de resolver essa situação de estresse. E isso acabar gerando uma situação de um problema físico, né? Acabar gerando uma situação, por exemplo, de uma doença autoimune ou de uma depressão, né? Uma doença da parte mental, né? Psicológica. Então, isso tudo a gente precisa estar de olho, né? Uma outra situação que também leva a um processo inflamatório é um sono ruim. Gente, dormir bem é importantíssimo, né? A gente tem um período de sono nosso, ele não é só para descanso, mas enquanto nós estamos ali relaxando, dormindo, o nosso corpo está fazendo uma série de reações bioquímicas que estão acontecendo ali, que vão garantir, por exemplo, a eliminação das toxinas. Então, o processo de detoxificação, ele acontece, uma boa parte dele acontece durante o nosso sono, enquanto a gente dorme, né? O nosso fígado, nosso rim, ele está fazendo ali uma faxina, né? Então, por isso a importância do dormir bem. E por isso que a gente não pode falar que existe uma dieta ou um alimento que vai desinflamar o organismo, né? Por quê? Não adianta você tomar um chá milagroso, comer um alimento que é um super alimento, se você tiver um sono ruim, né? O seu fígado, o seu rim, não vai dar conta de depurar, de eliminar essas toxinas, né? Então, um sono de qualidade é importantíssimo, né? A Jonali está colocando aqui que o intestino é onde se liberam os hormônios, né? Como a serotonina, que é o hormônio aliás, o intestino não, durante o sono, né? É o período onde a gente libera esses hormônios. Sim, o hormônio a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? Então, a pessoa que não dorme bem, ela vai ter uma baixa produção de serotonina, ela vai ter uma baixa produção desses hormônios que vai impactar no humor, né? Na saúde mental, na memória, tá? Então, às vezes, a pessoa fica buscando energia no café, na bebida energética, né? É muito comum, para mim, que sou nutricionista, ouvir de pessoas assim, tem um suplemento que eu posso tomar? Se eu tomar cafeína e guaraná em pó, é bacana para ajudar a melhorar a minha energia, né? E o que eu sempre respondo, depende. Você já está fazendo o básico bem feito? Ou seja, você está dormindo bem, você está se alimentando corretamente, você está gerindo as suas situações de estresse, porque não adianta nada. Se você passar o tempo todo buscando energia, buscando força, buscando melhora, uma cápsula de cafeína, nesses suplementos, né, energéticos, enfim, e não cuidar dos fatores que te levam a essa fadiga, a esse cansaço, né? Você não vai conseguir ter um resultado adequado. Você pode tomar lá um pote de cafeína, vai te dar uma taquicardia e você não vai conseguir ter energia, você vai continuar se sentindo fadigado, se arrastando. Por quê? Não resolveu a causa do problema, né? E muitas vezes a causa do problema é um processo inflamatório, tá? Que já está ali instalado há muito tempo, tá? Então a gente tem que observar o nosso corpo, a gente tem que aprender a observar os sinais que o nosso corpo vai nos dando ao longo do tempo. Tá? Então, sentir mal-estar, sentir dor de cabeça toda hora, tontura, quadros de alergia que você não entende muito bem de onde vem, né? Alguma coisa, o seu corpo está sinalizando que alguma coisa ali não está legal, alguma coisa ali não está funcionando bem, tá? Então, a gente tem que ficar atento aos sinais que o corpo está, porque às vezes o corpo não está nem falando, ele está gritando, pedindo ajuda, né? Ele está sinalizando para nós que o funcionamento está ruim, que está faltando nutriente, que ele está numa situação ali de desespero, e a gente vai tocando a vida, né? E aí a hora que desmorona, e a hora que a gente vê que não dá mais conta, né? É o momento que a gente fala, poxa, agora eu tenho que parar para me cuidar, né? E é justamente o objetivo desse trabalho dos 60 dias. Né? Quando eu criei esse grupo dos 60 dias, a ideia não era só um simples grupo de emagrecimento, né? Porque emagrecer vai muito mais além do que só perder peso, só fazer déficit calórico. A gente sabe que para emagrecer tem que ter uma balança negativa, né? Consumir menos, gastar mais do que se consome, né? Tem que fazer déficit calórico, tem que fazer atividade física, a gente sabe disso. Mas muitas vezes a questão do peso é a ponta do iceberg, né? A gente tem toda uma história ali por baixo de inflamação, de um fígado que não está conseguindo depurar as toxinas, e tudo isso impacta nessa perda de peso, tá? Então, a gente precisa muitas vezes trabalhar os outros fatores, né, hormonal, intestinal, para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo responda àquela dieta, né? Senão, cada vez, a gente vai ingerindo cada vez menos
calorias, né? E o corpo não responde, mas não responde por quê? Porque as células não estão, coitadas, sendo nutridas adequadamente. E tá bom, a gente já sabe que inflamação acontece o tempo todo, que todo mundo está sujeito, que inflamação depende, está atrelada, né, a estresse, a sono ruim, alimentação ruim, é lógico, né? Mas o que eu preciso? O que o meu corpo precisa para ele conseguir resolver um processo inflamatório de uma maneira efetiva, né? Ter um sistema imunológico que seja efetivo. Então a gente precisa de nutrientes, tá? Em primeiro lugar. A gente tem que entender que o processo de detoxificação, de limpeza, de eliminação de toxinas, ele acontece o tempo todo e ele acontece às custas de nutrientes, tá? Então, pensa comigo. Você está com a casa suja e você recebeu uma funcionária lá para fazer a faxina. Ela chegou para fazer a faxina. Se você der para ela só água, né? Olha, tem água na torneira, se vira. Ela vai conseguir limpar essa casa de maneira efetiva, de maneira satisfatória? Ela vai conseguir tirar a gordura lá do chão da cozinha? Ela vai conseguir tirar as manchas lá do box do banheiro só com água? Né? Difícil. Ela vai precisar de produtos, ela vai precisar de alguns utensílios, uma vassoura, um fogo, um pano, ela vai precisar de uma série de coisas para fazer essa faxina. No nosso corpo não é diferente. Né? Só que quais são os produtos que o nosso corpo precisa fazer essa faxina? São os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os complexos bioativos para nos alimentos. Né? Tudo isso faz parte das reações bioquímicas ali que vão acontecer para eliminar essas toxinas. Tá? E da onde vem o nutriente? Não tem outra fonte, gente. O nutriente vem de alimento. Tá? E uma alimentação ruim, né? Uma alimentação deficiente, vai nos gerar uma quantidade de nutrientes deficiente. Ou seja, não vai ter produto suficiente para limpar a casa, né? É como se você quisesse que a funcionária fizesse a faxina de um sobrado de 4 quartos, 3 suítes, garagem, com 2 dedinhos de detergente e nada mais, né? Você precisa dar a quantidade adequada do produto, do que ela precisa. É a mesma coisa no nosso corpo, a gente precisa fornecer as quantidades adequadas de nutrientes. Por isso que quando as pessoas falam assim, detox, toma suco verde que faz detox, né? Na verdade é um erro, uma falácia, porque a gente precisa de muito mais coisas, né? Para que o nosso corpo consiga funcionar de maneira adequada. E muitas vezes, mesmo ingerindo uma alimentação que a gente acha que é adequada, uma alimentação rica em nutrientes, em comida de verdade, a gente não consegue atingir essas quantidades, por quê? O nosso solo está muito pobre hoje, né? Infelizmente, ao longo dos anos, a gente foi tendo aí a questão dos lugares que produzem monocultura, a gente foi tendo empobrecimento do nosso solo. Então, o alimento já chega para nós mais pobre em nutrientes do que deveria, né? E aí, dependendo da forma como esse alimento vai ser preparado, armazenado, você acaba tendo perdas também. Então, muitas vezes, é necessário, sim, fazer suplementação de determinadas vitaminas, minerais, só que isso tem que ser visto de maneira pontual, o que realmente está faltando, né? Não adianta dar lustramóveis para a faxineira para ela lavar o banheiro, não vai resolver, né? Eu tenho que dar o produto certo para aquela aplicação. É a mesma coisa no nosso organismo, a gente precisa ter os nutrientes adequados para que aquele processo aconteça de maneira efetiva, tá? Então, eu gostaria de deixar, né, essa informação para que vocês entendam que a gente depende de muito mais coisas para sanar essa questão da inflamação. Uma outra coisa também que a gente tem visto muito hoje em dia, que é o que acaba gerando esse processo inflamatório subclínico, é a resistência insulínica, né? Ou é a resistência insulínica que causa inflamação, a inflamação causa resistência insulínica, que nada mais é do que a gente produz insulina, só que a gente consome muita glicose, muito açúcar. E aí, cada vez mais, o nosso pâncreas tem que trabalhar para conseguir dar conta de colocar essa glicose para dentro da célula. E aí a gente vai tendo cada vez mais insulina ali no sangue, até que chega o momento de que é tanta glicose, as células estão tão oxidadas que essa insulina não consegue pegar essa molécula por lá dentro da célula. E a gente tem um quadro que a gente chama de resistência insulínica, tá? Então, isso também é um fator que tem que ser observado. Muitas vezes a pessoa pega o exame de sangue e vê lá a glicemia de jejum 90. Nossa, tô ótimo, né? Só que quando você vai ver a insulina de jejum dessa pessoa, tá lá em cima. Por quê? Porque ela está conseguindo ter uma glicemia adequada, mas às custas de uma produção enorme de insulina. O pâncreas dela já está trabalhando, coitado, exaustivamente. E aí o próximo passo é o quê? Um quadro de diabetes, tá? Que é uma doença que a gente sabe que também vai gerar, né, um quadro inflamatório. Então são coisas que a gente tem que ir cuidando ao longo do tempo e observando, né, e ficando atentos para cuidar da alimentação, dos hábitos de vida, tá? Então, cuidar da questão da inflamação, né, desinflamar o corpo para melhorar, né, que é o título da nossa live, depende de vários fatores. Não é só tomar um chá de carqueja, não é só tomar um suco verde detox, né, de couve com gengibre, que vai resolver isso. Depende de muitas outras coisas, tá? E depende dos outros fatores que são os pilares, né, da medicina do estilo de vida, que é o gerenciamento do estresse, a atividade física, o sono de qualidade, tudo isso, né, manter-se o máximo possível longe de substâncias como álcool, fumo, né, são coisas que vão gerar para nós um ambiente mais favorável para uma saúde sem menor nível, né, de inflamação.
A gente tem que cuidar de várias coisas aí. Não é só tomar o suquinho verde, fazer o suco de couve com gengibre de manhã, tomar um chazinho e continuar fazendo o resto errado, né? É como se nós tivéssemos um copo já cheio até a borda. Então já chega ali cheio de sintomas, né? Inchaço, uma dermatite que aparece e não melhora, uns sintomas gastrointestinais e muitas vezes que já são provenientes desse quadro de inflamação, né? E se você não cuida, né? Se você não começa a tirar os fatores que estão provocando essa inflamação, você só vai enchendo mais esse copo até que ele transborde. Então, muitas vezes a gente tem que tirar essas, né, procurar as causas disso e eliminando isso do nosso ambiente, né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, algumas substâncias que são pró-inflamatórias, né? Que são xenobióticos, que são substâncias estranhas ao nosso organismo. Metais pesados, que muitas vezes estão presentes na maquiagem, no desodorante, nos utensílios de cozinha, né? Na panela de alumínio, e que acabam impregnando nossas células e que vão gerar um processo, sim, pró-inflamatório. Então, a gente precisa buscar eliminar, né? Optar por produtos sem esses metais tóxicos, né? Hoje a gente tem muitas opções de maquiagem vegana, de produtos que a gente consegue usar com um teor menor desses metais pesados, né? Isentos de metais pesados, cosméticos, né? Coisas que a gente passa na pele, que está em contato direto com o nosso cabelo e que a gente acaba absorvendo isso tudo. Então, cuidar dessas coisas não é apenas alimentação. A alimentação ela é importante, como eu falei, né? O nutriente ele vai entrar como algo para ajudar a fazer o processo de limpeza, né? E resolver essa inflamação. Mas a gente tem esses outros fatores também que colaboram, né? A gente vive num ambiente pró-inflamatório, podemos dizer, né? O ar que a gente respira tem toxinas, a água que a gente bebe, que a gente usa, está contaminada, né? Por mais que seja uma água limpa, potável, a gente sabe que tem microplástico, que tem presença de agrotóxicos, né? Porque estão no solo, estão ali presentes e acabam vindo, né, para nós. A gente sabe que essa contaminação ela está presente em vários lugares aí. Então, não é só alimento. O agrotóxico do alimento que a gente compra, né? Então, nem todo mundo tem acesso a uma horta orgânica, um alimento orgânico, e acaba consumindo uma quantidade de agrotóxicos. Então, tem coisas que a gente não consegue resolver, né? Mas aquilo que a gente pode reduzir o consumo para reduzir o impacto na nossa saúde vai ser muito benéfico, tá? Então, é importante que a gente tenha essa visão, tá? E assim, será que existe um alimento que seja anti-inflamatório? Né? Esse alimento eu vou usar ele todo dia porque ele vai colaborar para resolver essa inflamação. Não existe um alimento mágico, seria muito bom que existisse, né? E, infelizmente, hoje a gente tem aí muita mentira, né? No meio dos profissionais de saúde, no meio as pessoas tentando vender falsas informações, falsas ideias, né? Da pílula milagrosa, do polivitamínico que resolve tudo. Mas não existe um alimento que por si só ele vai desinflamar seu organismo, tá? O gengibre é anti-inflamatório, a cúrcuma, que é super estudada hoje em dia, é anti-inflamatória, mas ela sozinha não vai conseguir fazer milagre se você não tiver os outros pilares, né, dos hábitos de vida adequados, tá? Então a gente pode usar sim como auxílio, e a gente usa esses suplementos, esses complexos bioativos, né? Eles fazem parte, eles podem fazer parte da nossa dieta, da nossa alimentação, da nossa rotina, na tentativa de ajudar o seu corpo a fazer o processo de detoxificação de maneira inteligente, né? De uma maneira efetiva. Mas não que ele sozinho vai ser o salvador da pátria, né? Se vocês tiverem perguntas, gente, pode ir colocando aí que eu vou respondendo. Eu tô aqui falando, né? Porque é muita informação que vai vindo e aí a gente não consegue resolver. A Dona falou assim que até o perfume ele pode ter metais, né? Nas cápsulas de café que a gente coloca nas máquinas, tem metal. Hoje a gente tem metal em tudo, né? A presença do alumínio. Então a gente tem que tentar se cercar. Aquilo que a gente consegue tirar, né? Vamos evitar, né? Hoje a gente tem várias marcas de desodorante sem alumínio no mercado, um preço acessível, antigamente era muito mais difícil. Hoje a gente já tem esses produtos cosméticos bem mais acessíveis, né? Então, buscar essas outras alternativas, tá? Para tentar diminuir esse processo inflamatório, tá? E uma outra coisa que o processo inflamatório impacta, né? Falando de emagrecimento, é a questão hormonal, né? A gente tem substâncias que a gente sabe que são disruptores endócrinos, são substâncias que vão atrapalhar o funcionamento dos nossos hormônios. Então, o plástico é o campeão, né? Então, hoje, as informações já estão muito mais acessíveis, né? As pessoas já estão muito mais cuidadosas com isso, mas o plástico, ele é um grande vilão aí, quando a gente fala de saúde hormonal, né? Então, tirar o plástico da vida, armazenar alimento no plástico, aquecer alimento na embalagem plástica, o ideal é a gente sempre dar preferência para o vidro, né? É uma forma da gente reduzir essas toxinas do plástico na nossa vida, né? Os agrotóxicos, os pesticidas também, a gente sabe que eles têm essa mesma ação, né? De disruptor endócrino, de atrapalhar a função hormonal. Então, infelizmente, a gente não tem uma maneira efetiva de tirar agrotóxico dos alimentos. Não existe isso, né?
A gente não tem, lava com água oxigenada. Existem alguns estudos já tentando formular, né, maneiras de diminuir essa carga de agrotóxico do alimento, mas a gente não tem nada assim 100% efetivo, né, infelizmente. Então, quando você tiver o acesso, puder estar comprando um alimento orgânico, dê preferência, né, porque vai colaborar bastante para essa questão da saúde, né. A Evelyn, ela falou dos óleos essenciais, que dizem inibir a vontade por doce, de fato auxilia? Então, Evelyn, os óleos essenciais, eles estão bem fortes no mercado agora, né, trabalha-se através da aromaterapia, né, existe sim um fundamento ali para o uso, a gente tem várias pessoas que utilizaram com bons resultados, né? Porém, não adianta, ele entra como um colaborador, né? Você pode usar ele naquele momento ali da compulsão para você inalar, acalmar, e você conseguir não comer de maneira compulsiva, ele pode entrar como uma ferramenta. Mas se você não fizer o restante das outras coisas, ele sozinho não vai resolver. Porque se você não dormir bem, você vai estar o tempo todo mais ansioso, o humor fica abalado, fica alterado, e você vai acabar buscando por alimentos mais palatáveis. Isso já é estudado, comprovado. Quando a gente está em situação de estresse, né? Quando a gente está em situação de um organismo, de um corpo inflamado, a gente busca por quê? A gente busca por alimentos ricos em açúcar e gordura. Né? Então, assim, ninguém desconta a vontade de comer num pé de alface. Você nunca vai ouvir alguém falar assim, nossa, eu estou desesperado para comer, né, um prato de rúcula. Não existe, né? Quando a pessoa está nesse quadro de compulsividade, de vontade de comer algo que não é fome, né? Uma fome, não é a fome fisiológica, é uma fome emocional, ela vai buscar por coisas mais palatáveis, né? É o doce, é o salgadinho, é aquele alimento que tem um sabor mais intenso, tá? E isso a indústria alimentícia, ela sabe muito bem, por isso que eles investem tanto em alimentos não palatáveis, que é justamente o que as pessoas mais buscam nesses momentos de estresse. Então, se você não cuidar das outras áreas, dos outros pilares, o óleo sozinho não vai dar conta, né, de resolver essa questão da compulsão por alimento, tá? Então, ele pode entrar aí como um auxílio, tá? Existem algumas outras terapias, né? A jornalista está assistindo com a gente, ela está participando de uma das aulas lá dos 60 dias, vai ser com ela, falar sobre terapias alternativas, justamente para tentar ajudar nesses quadros de ansiedade, de compulsão, né, de sintomas, e ela trabalha com terapias alternativas, auriculoterapia, florais de bar, né, e ela vai estar explicando um pouquinho melhor para nós como que isso se dá, como que funciona, o que é legal fazer para qual situação, tá? Então, existem várias ferramentas que você pode estar utilizando nessas situações aí de compulsão alimentar, de ansiedade, e que vale a pena buscar essa ajuda, buscar esse auxílio, porque muitas vezes é uma situação que a gente não consegue, né, controlar. Então, o nutricionista vai lá, calcula a dieta, entrega a dieta para o paciente, né, bonitinha, cheia de fitoquímicos, de compostos bioativos, para diminuir a inflamação, para melhorar a resposta imunológica, mas a pessoa às vezes tem um fator emocional que está gritando, né, e que precisa de um auxílio médico ou de uma outra terapia alternativa para resolver. Então é muito importante, tá? O óleo essencial, não vou dizer para você assim, com toda certeza, né, porque não é a minha área, a aromaterapia não é uma área que eu estudo, tá? Mas do que acompanho, eu vejo bons resultados para algumas coisas, né? Tem óleos que a gente pode usar para momentos de melhorar foco, concentração, né? Então a gente cheira ali o olhinho, ajuda você a ficar mais alerta, né? Para essa questão da compulsão, tá? Eu já vi vários relatos e eu acho que é super válido, tá bom, Evelyn? A gente fazer uso sim, tá? E aí, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tá todo mundo muito quieto e muito tímido. A Janari falou aqui, né? É muito importante essa fala toda, porque é um conjunto de fatores, né? Existem doenças autoimunes, como psoríase. Nossa, psoríase, gente, foi uma das doenças assim que deu uma despontada no pós-Covid, no pós-pandemia, sabe? Porque ela tem um fator emocional muito forte, ela está muito atrelada a fator estresse, né? E é uma doença autoimune, uma doença inflamatória, enfim. E ela está muito ligada à questão de um intestino ruim. Então, quando você trata esse intestino com os nutrientes específicos, tudo isso a gente vai estar conversando lá nos nossos encontros dos 60 dias, que tipo de alimentação, que tipo de suplementos a gente pode estar usando para ajudar esse intestino, o intestino que não funciona nunca, que é preso, o que a gente pode usar de estratégia na alimentação para ajudar, né, esse intestino a funcionar melhor, porque muitas vezes não é só questão de tomar um probiótico, né, ou aumentar a fibra, às vezes tem outros fatores aí relacionados com esse intestino e que a gente pode trabalhar isso para melhorar. Né? Hoje a gente tem suplementos mais específicos para melhorar a permeabilidade intestinal, que eu falei lá no começo, né? A glicina, que vem do colágeno. Então, tem uma série de coisas que a gente pode usar para melhorar esse intestino e ter uma resposta melhor no todo, né? No corpo como um todo, refletir na saúde, tá? E aí eu estava falando de coisas que pioram a inflamação. Então, eu falei da questão do estresse, falei da questão do sono, tá? A melatonina, ela é liberada no momento do sono, né? Ela é um hormônio que faz a gente sentir sono, dormir, ela tem o pico dela durante o sono.
ela tem um papel anti-inflamatório no nosso organismo, tá? Então, aquele indivíduo que dorme tarde, acorda cedo, tem insônia ou não dorme, troca o dia pela noite trabalhando na frente da tela, ele vai ter prejuízos na produção de melatonina e ele vai ter prejuízos nessa questão do processo de inflamação. Então, vocês estão vendo como é algo tão complexo, né? Que está ligado com tantas coisas no nosso corpo, a questão da inflamação, e que se a gente não cuidar da base, né? E aí eu sempre falo que a base é o BBF, é o básico bem feito. O que é o básico bem feito? O básico bem feito são aquelas coisas simples do cotidiano de todo mundo, que todo mundo deveria fazer e todo mundo esquece. Então, consumir alimentos, dar preferência para os alimentos in natura, né? Frutas, verduras, legumes, vegetais, né? A gente acaba esquecendo disso, diminuir o consumo dos ultraprocessados, tá? Então, isso é uma coisa básica que todo mundo fala e acaba passando desapercebido. Beber a quantidade adequada de água, tá? Muita gente está desidratada e não sabe, não percebe. Isso vai refletir em várias coisas. Até na questão da fadiga, do cansaço, da memória ruim, por desidratação, por falta de líquido. Quando fala de desidratação, a pessoa pensa em alguém que está lá desmaiando, precisando tomar soro, com um quadro de diarreia, vômito. Mas não, a desidratação ela pode ser sutil e já trazer prejuízos, né, para o nosso corpo, porque nada no nosso corpo funciona sem água. Então, tomar a quantidade adequada de água é importantíssimo, tá? Então, e é uma coisa básica, é uma coisa que é acessível a todos, né? Aqui no nosso país, todo mundo consegue beber água, a gente tem acesso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Muitas vezes passa o dia trabalhando e fazendo várias coisas e você esquece de beber água, né? Quem aqui nunca se deu por conta no final da tarde, né? Sente aquela sede repentina e aí para pensar e fala, nossa, hoje eu não bebi água. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por essa situação, né? Então, beber água, algo simples. Mastigar bem os alimentos, comer devagar, né? Isso é importantíssimo. Hoje, como a maioria das pessoas come, em frente à tela do celular ou do computador, trabalhando, comendo ao mesmo tempo, não mastiga, isso é o básico, né? Não adianta querer tomar suplemento do intestino probiótico se você não mastiga direito. Sua saúde intestinal vai ser ruim, porque intestino, estômago não tem dente, né? Dente está na boca. A função de triturar esse alimento é na boca. Você tem que entregar ele para o seu estômago, para o seu intestino triturado, para que aconteça um processo de digestão efetivo, tá? Uma coisa também básica que passa desapercebido, né? Então, assim, são os básicos bem feitos. As coisas que a gente pode fazer que está ao alcance de todo mundo, né? Ter rotina de horário para as refeições, pelo menos para as grandes refeições, de jejum, almoço e jantar, né? O nosso corpo, ele precisa de rotina de horário. É importante, o nosso corpo, ele gosta de rotina, tá? Então, ter uma rotina de horário, tentar se alimentar sempre naquele horário, ou próximo, né? Isso é importantíssimo também. E é uma coisa básica que, para muita gente, isso está acessível, né? E acaba passando desapercebido, tá? E quando a gente se alimenta fora de horário, não tem horário, cada dia faz de um jeito, a gente bagunça o nosso relógio, o nosso cronológico, né? A gente tem uma coisa que chama crononutrição, né? Que é um reloginho nosso que controla essa questão dos horários de comer, do horário de se alimentar, o horário que secreta mais hormônio digestivo, enfim. A gente tem horários específicos. Então, a gente tem que se atentar a essas coisas simples e básicas que passam desapercebidos, tá bom? Então, eu quero deixar aqui o convite para vocês, né, para quem não está participando, não está lá no grupo dos 60 dias, transformando suas reclamações em metas, né, para vir participar com a gente. Lá nós vamos estar trabalhando mais essa questão da inflamação, de como melhorar a alimentação, né, e aí sim, lá eu vou estar dando orientações de forma mais pontual, né, a gente vai ter uma mentoria, um atendimento individual com cada integrante, com cada participante. Eu vou fazer um atendimento online para eu poder dar sugestões, orientações específicas para cada caso, né? Então, só aí você já vai sair com várias ideias de como melhorar a sua rotina alimentar. Lá nós vamos ter aula de organização alimentar, né? Uma profissional que vai me falar sobre como organizar melhor a sua rotina de alimentação, porque isso também é um calo no sapato de muita gente, né? Eu não como direito porque eu não me organizo, eu não me programo, eu chego em casa tarde, cansado, não tem comida pronta, eu acabo recorrendo a um fast food, ou porque eu chego em casa tarde e não tem o alimento ali para eu preparar, porque eu não me programei de ir no supermercado comprar, ou enfim. Né? Então ela vai vir falar sobre isso, que é algo que faz muita diferença. Sem organização, a gente não consegue fazer o básico, que é comer direito. E se a gente não comer direito, a gente vai viver inflamado, a gente vai viver comendo errado e não consegue, é um ciclo, né? E a gente não consegue sair disso, fica sempre patinando, tá? Então a gente vai falar, vai ter uma aula sobre isso, vai ser bem interessante. Vamos ter aula de terapias alternativas que eu já falei aqui, né? Terapias naturais, sem medicamentos, mas que ajudam em diversos sintomas aí para contribuir com a perda de peso, com a compulsão, ansiedade, né? Tudo isso. Nós vamos ter aí vários temas que eu vou estar trazendo ao longo das semanas, né? Hoje foi só uma pincelada sobre o assunto inflamação, mas lá a gente vai estar trabalhando de uma forma um pouco mais aprofundada, né? E hoje eu vou estar trazendo estratégias mesmo, o que você pode usar, o que pode fazer no dia a dia. Então tá bem bacana, tá? Os nossos encontros serão sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite, né? Vai ser totalmente online. Nós estamos começando hoje, né? Essa live está abrindo esse grupo, né? De atendimento, de acompanhamento.
Os integrantes já receberam material durante o dia, já conversamos um pouco, o grupo ele vai até o final de dezembro. E durante todo esse período a gente vai estar trabalhando não só nas mudanças de alimentação, que é o foco principal, né? Mas também nos hábitos de vida, de uma maneira geral. Nós vamos estar trazendo esses assuntos também, né? Estratégias para melhorar sono, né? Questão do estresse. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso, porque tudo isso faz parte, né? Não tem como pegar o ser humano e destrinchar ele, né? O emocional vai para um lado, o físico vai para o outro, eu cuido da cabeça, você cuida do corpo. Não, é um todo, né? Isso, graças a Deus, ao longo dos anos vem mudando essa mentalidade antiga, né? De que o médico cuida disso, o profissional cuida daquilo. Não, todo mundo tem que cuidar do todo, né? O paciente é um todo. Cada um dentro da sua especialidade, mas a gente tem que aprender a enxergar, né? E como um todo. E nós também nos enxergarmos como um ser, né? Complexo que somos, né? Então, se nós não cuidarmos do nosso hoje, né? A gente tem uma grande probabilidade de ter uma amanhã, um futuro aí com mais problemas de saúde, com mais comorbidades, né? Então, até um post que eu fiz esses dias falando que uma pesquisa falou que quadriplicaria o número de idosos precisando de cuidadores lá em 2030, 2040, não me lembro. Porque já está se fazendo uma estimativa do quanto essas pessoas estão não só envelhecendo, mas adoecendo, né? E ninguém fica um idoso dependente, um idoso acamado, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é um processo, né? Salvo algumas situações pontuais que a gente sabe que existe, né, de doenças, mas grande parte disso pode ser evitado, pode ser controlado, né? Existem doenças que elas vão chegar, tem questões de genética que vai acontecer, mas se a gente conseguir cuidar na fase mais jovem, né, desses pilares todos que nós conversamos aqui, a gente vai conseguir chegar lá na frente numa condição bem melhor. Essa doença vai demorar mais para acontecer, ou se acontecer, ela vai demorar mais para evoluir, tá? Então é muito importante, né? Eu trabalhei durante 19 anos com assistência domiciliar. E nesses 19 anos eu atendi pacientes acamados, pacientes em cuidado paliativo, críticos, pacientes, né, terminais. E muitas vezes eu chegava para fazer a visita, para fazer a orientação, e quando você ia colher o histórico, né, você via, poxa, se ele tivesse cuidado, dado uma atençãozinha um pouco maior a essa parte da vida dele, se tivesse sido um pouco mais cuidadoso com a saúde física, né, talvez não teria chegado tão cedo nessa condição de comorbidade, de estar acamado. Então, muita coisa a gente pode fazer por nós mesmos, né, e não tem jeito. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo, pela nossa saúde. O profissional pode vir, instruir, orientar, pegar na mão, levar junto, mas tem coisas que só você pode fazer por você, tá? Então, cuidar da qualidade de vida, né, é importantíssimo, tá bom, gente? Então, assim, eu também estou ansiosa pelos 60 dias, mas a gente vai começar a segunda com os nossos encontros, mas hoje a gente já deu uma pincelada aqui, né? E quem já entrou lá no grupo já está recebendo material, no decorrer dos próximos dias já vai estar recebendo mais algumas coisas, para a gente já começar a ir saindo da inércia, né? A ideia desse grupo não é fazer nada milagroso, em 60 dias vamos perder 10 quilos, né? Não, eu sei que muita gente queria isso, mas não é essa a ideia. A ideia é ensinar você a cuidar melhor, a entender melhor o que acontece, o funcionamento do seu corpo, para fazer melhores escolhas, para adequar a sua rotina de uma maneira que seja melhor para a sua saúde, né? Porque é tudo muito individual, tá? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar, tá bom, gente? Se você está aqui, não entrou no grupo, quer participar, pode ir no link que tem aqui na bio do Instagram, clicar lá, tem um grupo de WhatsApp, um grupo fechado chamado 60 dias. Você entra lá, vai ter um formulário na descrição do grupo para preencher e fazer a sua inscrição, tá? Aí você vai receber uma cartinha minha, te orientando sobre a questão do custo. O custo desse grupo é o valor de uma consulta, né? Então, olha só que condição legal. Você vai ter 60 dias aí, né, de acompanhamento, de instruções, de orientações, pelo valor de uma consulta, tá? Então, vale muito a pena participar. Vamos lá, gente? Então, espero vocês. Estou aqui à disposição. Se alguém ainda quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, se quiser mandar depois por direct, né? Às vezes fica meio tímido de falar aqui, quiser enviar por direct, estarei lá à disposição para responder vocês, tá bom? Uma boa noite a todos, o nosso horário já está encerrando, e até breve.